Boa tarde, pessoal. Como a gente havia combinado, esse é o nosso primeiro vídeo, né? A gente já teve algumas aulas online através do Google Meet, mas eu ainda não havia gravado vídeos para vocês deixar lá na nossa sala, no Google Sala de Aula. Bom, então, esse é um dos primeiros, e eu sei que todo mundo tem esses slides, mas eu gostaria que a gente fizesse uma retrospectiva de tudo que foi falado e de tudo que foi apresentado nesse slide, porque tudo que estava aqui era de fato muito importante e é a base para a construção do restante. Eu sei que todo mundo já tem. E eu espero que, se não tem ainda, é um momento de baixar, de repente até imprimir, tá? E o mais importante que eu queria que vocês entendessem, dessa ementa aqui, ó, que eu coloquei em tópicos para ficar mais fácil, a partir desses últimos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a gente já fez os 4 últimos, a partir desse entender as normas da ISO 1400, tá vendo? A gente já fez 14 mil, aliás, a gente já fez todos os demais. Conhecer o funcionamento de uma empresa e a importância da administração, da gestão para o funcionamento seja eficiente, eficaz e inovador. Entender a função e a importância da administração, bem como o processo de gestão para a tomada de decisão. Calcular as planilhas de custos ainda falta, a gente não aprendeu mesmo como é que se calcula. Mas entender as funções e o papel do técnico de alimentos para desempenhar isso nas empresas, a gente já meio que de certa forma já entendeu qual que é, de certa forma, a habilidade do técnico de alimentos. E a gente está nesse momento aqui, conhecer a evolução da gestão social e ambiental, bem como o crescimento econômico e do desenvolvimento sustentável. A gente está fazendo seminário sobre sustentabilidade. Exatamente isso, tá ok? Bom, então nesse slide tem o meu e-mail pessoal, o meu e-mail aí do campus da IF, né? Além da ementa, é claro, que eu acabei de falar, as nossas bibliografias, tanto a básica quanto a complementar, a pontuação que eu combinei com vocês, né, que o ponto de conceito eu não posso mexer, e nem os das provas, mas que a gente ia mudar o do seminário, que eu vou até alterar aqui de uma vez, que ao invés de 2 ia passar a ser 3, não é isso? Né? E os trabalhos individuais, ao invés de 2, vão passar a ser 1. Né, que eu falei com vocês, que é um tanto de trabalhinho que depois eu vou somar e fazer a média, né? A gente viu sobre o PODC, a gente viu o que significa o PODC, né? O PODC, a gente viu o quanto o papel do administrador e a administração impacta e onde que esse PODC está aqui na questão das decisões, e aí um mix aqui na figura 10 dos 2 slides anteriores, da figura 7 com a 8, aliás, da 8 com a 9, né? Da figura 8, que é o PODC, com a figura 9, que é exatamente o papel do administrador, né? Que é saber como utilizar esses recursos para alcançar os objetivos a partir das prováveis decisões que a gente tem que tomar. E aí é a nossa primeira atividade, que eu vou colocar lá na atividade, já tem os pontos dela, né? Cada uma vale meio ponto, mas elas vão ser lançadas juntas, então vale 1 ponto. E aí a gente fez uma linha do tempo da complexidade do mundo, né? Que antes a gente vivia sozinho, depois a gente passou a viver sua família, depois a gente viveu os grupos sociais, agora a gente vive as organizações e tem aí numa escala de sociedade, né? Uma escala planetária, tá? E que a gente está vivendo na atualidade uma pandemia, né? Um problema numa escala, numa dimensão enorme. Bom, a outra coisa que eu coloquei, então, foram os objetivos de se estudar uma administração. E aí, gente, é o que chega nesse momento,
e o que me deixa um tanto quanto preocupada, porque muitos dos estudiosos, por exemplo, pessoal lá da área de sistemas, da área de informática, é, da área de vocês até que não tanto, tá? Mas no grupo de alimentos até que eu não vi isso tanto. Mas o pessoal do zootecnia também dá pouca importância à administração, porque acho que tipo assim, ah, não, isso eu vou fazer no contrato alguém para fazer para mim, eu vou fazer numa passant, mas a gente tem que entender o seguinte, para que a gente consiga crescer, é igual essa pirâmide, esse triângulozinho aqui, essa pirâmide. A gente tem os vários níveis de trabalho. Então, no técnico de alimento, a gente está no nível operacional. A gente detém a habilidade técnica, né? Para que a gente consiga trabalhar num nível um pouco maior, que é, por exemplo, o intermediário, que seria uma gerência, a gente precisa trabalhar a nossa habilidade humana, a questão da liderança, a questão da motivação, da direção, né? Assim como um pouquinho maior ainda no nível institucional, a alta direção, ter uma visão mais holística, uma percepção mais estratégica e aí trabalhar as nossas habilidades conceituais. Então, não estou dizendo que a gente tem que atuar em todas elas ao mesmo tempo, não, de forma alguma, mas a gente precisa conhecer e saber onde eu estou e quais as coisas que eu preciso aprender, quais as habilidades que eu preciso fazer para que eu esteja em cada um desses estágios. Por exemplo, eu, enquanto professora, eu estou atuando aqui na habilidade técnica, concordam? Quando eu vou lá para a minha empresa, eu atuo aqui na habilidade humana. Eu tenho um trabalho mais gerencial. E quando eu estou na minha empresa de consultoria, aí eu já estou na minha habilidade conceitual, né? Então, quer dizer, eu já tenho uma outra percepção. Então, quer dizer, em cada momento eu estou atuando com uma dessas habilidades. E isso, esse leque junto é que me faz crescer em todos os sentidos, intelectualmente, financeiramente, tá ok? Então, é isso que eu falo com vocês. Gente, por favor, entendam que se a gente não souber trabalhar a parte gerencial, a parte de gestão, a gente vai ficar só no mesmo lugar. Tá ok? Até porque é muito mais fácil. A gente recebe ordem e a gente só executa. Né? Bom, passando aqui então, eu tenho os conceitos de cada uma dessas habilidades. E aí uma figura maravilhosa das competências do administrador, que são aquelas competências que a gente precisa ter, que são conhecimentos, atitudes, perspectivas, ou seja, o conhecer, saber, é a perspectiva que é o saber fazer e a atitude. A gente conhece muito como chá, né? Em vez de perspectiva, a gente vê habilidade, tá ok? E a atitude que é o saber fazer acontecer. Bom, e a gente entende que para ser um profissional de sucesso, a gente precisa conhecer as habilidades, somado ao chá, que querendo ou não é conhecimento, perspectiva e atitude, é o saber fazer e saber fazer acontecer, é o que querendo ou não me dá um profissional de sucesso. Aí teve um segundo exercício que a gente fez sobre a atitude do Marcelo. O Marcelo era um engenheiro e ele foi promovido a um cargo tipo de gerência e a gente tem então que ajudá-lo. Então era nesse sentido de tentar entender a nova habilidade que ele teria que trabalhar agora, que seria essa habilidade aqui mais gerencial, uma habilidade mais humana. Bom, voltando aqui então, a gente tem a continuidade do nosso trabalho administrativo. E aí, nesse meio tempo, a gente viu processo decisório, eficiência, eficácia. A gente viu o PLDC muitas vezes, né? E vamos ver ainda. E agora, então, o desenvolvimento sustentável, missão, visão, né?
E agora o desenvolvimento sustentável. E a gente viu que esse desenvolvimento sustentável nada mais é do que a interseção das necessidades de todo mundo, ou seja, a interseção da necessidade do progresso social com o crescimento econômico, com a preservação do ambiente. Então, eu até disse a vocês, gente, quando eu falo assim, desliga o chuveiro, tá gastando a água, quer dizer, é a minha necessidade econômica, mas a água não é só minha, né? Impacta na necessidade econômica do mundo inteiro, não é verdade? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou querendo resolver um problema meu econômico, querendo ou não, eu estou pensando e estou fazendo algo para o progresso social, para a preservação ambiental, para o crescimento econômico. Então, tá aí a interseção. E aí a gente viu também alguns conceitos, a gente colocou aqui também, ó, nesses slides, uma evolução, a gente viu também onde que cada eixozinho econômico, ambiental e social do quesito sustentabilidade impacta. A gente viu os passo a passo, se você estiver trabalhando numa empresa e quiser criar esse passo a passo de sustentabilidade e viu, claro, esse slide aqui, que é os estágios da sustentabilidade, ou seja, no início, trabalhar a sustentabilidade parece que você está só tirando dinheiro, é só um ônus. Depois, mais ao final, é esse verdinho aqui, que aí vira uma paixão e aí a gente entende o sacrifício do ônus como bônus. E aí é o exemplo que eu dei da sacola de papel, ou então do cartão com papel sustentável, com papel reciclado, né? Que traz inicialmente um ônus, que é um gasto maior, e lá na frente uma visibilidade melhor, que seria o bônus. E aí, gente, finalmente, então, os 8 pilares, que é o trabalho que a gente vai fazer agora, que eu vou gravar um outro vídeo para poder explicar melhor a questão do trabalho. De antemão, eu agradeço muito. Vou colocar disponível uns outros slides que já estão, nós já fizemos a aula, mas que eu acho importante também, tá ok? Um abraço a todos, tudo de bom, até semana que vem.